Olá, seja bem-vindo à próxima aula. Então, nessa aula, vamos tentar fazer um restore, de um backup realizado do banco Auditoria DBA para dentro daquela VM, certo? Então, eu estou aqui no meu Storage Account, vou voltar para a tela inicial, só para a gente voltar à sequência. Página inicial da Azure, Recovery Vaults, o nosso vault criado. Posso criar mais de um aqui, tá? Vou expandir essa tela. Então eu venho aqui em Backup Items e eu vou verificar os meus backups estão saudáveis, dos meus bancos de dados aqui. Aqui eu vou escolher meu backup que está saudável, Auditoria DBA. Repare que ele começou a fazer o backup do log aqui, a faixa verdinha, tá certo? Que eu consigo voltar o backup do log em um tempo exato do tempo, um minuto específico, um segundo específico do tempo se eu quiser. Aqui embaixo foram feitos 2 backups full, certo? Se eu quiser fazer um backup agora manual, full ou diferencial do log, basta eu clicar aqui, ó. Faço um backup agora, full, diferencial, log, tá? Mas não é o caso, meu objetivo não é esse. O objetivo agora é fazer um restore desse banco de dados para dentro da máquina, tá? Aquela máquina virtual, que é exatamente essa máquina aqui, ó. Tá? Então, minha intenção é substituir esse banco aqui, tá? Pelo backup que está na nuvem. Eu poderia até fazer um restore criando um novo banco de dados. Mas eu também tenho a opção de já sobrescrever um banco com um backup. Então acontece muitas vezes você tem um ambiente de dev e de QA em um outro servidor, em uma outra instância SQL. E é muito normal de tempo em tempo a equipe de dev, de desenvolvimento, pedir um backup da base de produção. E aí você, direto do Recovery Vault, você vai lá na sua base de produção, que foi feito backup, e de lá você faz um restore para um outro servidor. Para dentro de um servidor de dev, já apontando para a base que estava lá de dev e sobrescrevendo a base. Só isso. Tá? E aí a base de dados já fica disponível, tá certo? Para os devs continuarem o seu trabalho. Ok? Então vamos fazer isso. Vou voltar aqui. Eu estou supondo no banco de produção, no servidor de produção, Imagino que esse banco de dados aqui, foi feito um backup e essa base é do servidor de produção. Tá? Imagina que estou aqui, que essa base de dados está rodando nessa instância, que essa instância é uma instância de produção. Então eu vou clicar nela e aqui eu escolho Restore. Aqui eu posso restaurar para o próprio servidor, certo? Ou para um local alternativo. No caso, eu não tenho outro lugar alternativo, que eu só tenho essa VM, mas apareceria aqui outros servidores. Tá? Aqui dentro dessa lista aqui. Ó. Olha que legal. Apareceria todas as minhas VMs, inclusive a VM de dev aqui. Aí eu escolheria essa VM de dev. Tá? Eu tenho a opção aqui de já sobrescrever diretamente para a instância SQL, a instância primária SQL, que está dentro do servidor. Se tivesse mais de uma instância nesse servidor, apareceria aqui. Eu poderia escolher a segunda instância. E aqui, ó, se eu deixar dessa forma, ele vai criar um banco novo lá dentro. Mas se eu deixar o nome exatamente igual e marcar essa opção aqui, ó, ele vai sobrescrever com backup esse banco que está lá no servidor destino, que é esse aqui, ó, que poderia ser um servidor dev. Tá bom? Eu poderia aqui, ó, ainda restaurar para arquivos, para dentro do servidor. Aqui eu teria que botar o nome, tá, da pasta, o endereço, o caminho da pasta desse servidor, //, e ele iria colocar os files dentro de uma pasta, tá bom? Bom, aqui, essa opção aqui é a opção de restaurar exatamente no tempo específico, Mas a gente tem essa mesma opção aqui, ó. Vou mostrar para você aqui, ó, tá? Então eu não costumo usar essa opção, eu vim por aqui, tá? Que tem a mesma opção, certo? Então,
Aqui eu escolho qual período de tempo. Vou dar um select. E aqui, ó, por exemplo, eu posso restaurar o backup de um dia específico. Aí eu quero voltar o backup do dia 13, de ontem. Se tivesse, ele ia mostrar para a gente aqui os backups. Ou eu quero voltar o backup de hoje, que foi feito hoje. E aqui eu posso dar um tempo específico. Olha, eu quero voltar o backup da base de dados mais de 12 horas, 23 minutos e 10 segundos. Tá? Eu posso alterar o tempo aqui, especificamente com o tempo. Ou eu posso marcar por aqui, tá? Ou se eu der um OK direto sem marcar nada, ele vai trazer o último backup disponível com a última transação que foi feita backup. Se eu der simplesmente OK. Tá? Pronto, ele montou aqui. E finalmente eu vou aqui nas opções avançadas que você tem que vir. Tá? Clicar em Configure. Se você deixar essa opção aqui, o seu banco já fica disponível para uso. Tá? E se você mudar a opção para Enable, o seu banco aqui fica em modo de No Recover. Ele fica esperando que você volte ainda a outros, por exemplo, backups de transações. Tá? Para depois entrar em liberação, depois para o banco ficar já liberto para os usuários trabalharem. Mas não precisa, porque quando você faz um restore padrão, ele já voltar, restaurar o backup full, o backup diferencial, se existir, e o backup das transações até o tempo que você marcou, tá? E já libera para uso, tá bom? Porque enquanto ele está fazendo o restore, a base de dados fica indisponível naquele momento. Ninguém consegue trabalhar na base de dados. Eu vou te mostrar isso. Então ele mostra aqui o nome lógico do arquivo que estava no backup, né? O nome lógico do arquivo de dados e o nome lógico do arquivo de log. Aqui a origem, né? Como é que estava o banco na origem lá, a estrutura dele. E aqui, ó, isso é importantíssimo, isso aqui, ó. Para onde que você vai levar a estrutura no novo servidor, nos novos discos. Às vezes dá erro aqui, porque essa estrutura aqui, ó, às vezes, essa estrutura não existe no servidor destino. A letra, a pasta, tá? Então, às vezes, você tem que mexer nisso. E atenção também é porque ele cria aqui, ó, uma sujeira aqui. Ele bota a data, o mês e o dia do backup. E aí, se você voltar desse jeito, ele vai ficar esse nome lá no seu file server, tá? Então o ideal é você fazer o seguinte: você vai no servidor, pega as propriedades aqui do banco destino, tá? Se você quiser sobrescrever esse banco destino, você vem aqui em Files, aqui, ó, pega a pasta, tá? Fdata, e pega esse arquivinho aqui, ó, dá um Ctrl C. Aqui é o arquivo original, sem aquelas datas, né? Senão ele vai substituir para aquele file name com nome esquisito, cheio de datas, de dia e mês que foi feito o restore. Copia isso aqui, só confere se o caminho está correto do fdata, da pasta que vai voltar, cola aqui, tá? E faz a mesma coisa para o log. Ó, vai lá no servidor, copia o arquivo, o nome todinho, confere se está glog. Aqui se está glog, você vai voltar para o lugar certo, porque se ele voltar para o lugar, né, se ele voltar para o lugar, porque ele está se baseando aqui, ó, na origem, tá certo? E às vezes o destino que você quer mandar o seu backup não tem essa pasta, não tem essa letra. Aí vai dar erro no seu backup, tá certo? Então aqui, ó, ele vai voltar o backup para o disco F, pasta data e o nome do MDF. E o log vai voltar para o glog, auditoria DBA e log. Perfeito? É isso. Dá OK. Dá OK aqui. Ele vai começar a tentar engatilhar aqui em cima esse backup. Se der verde, que ele já começou a fazer certo. Se der vermelho, vai aparecer a mensagem de erro. Você tenta identificar por que desse erro. Então, assim, ó, deu verde, o restore já vai começar. Então, se você vier aqui no Vault, aqui em Backup Jobs, daqui a pouco vai aparecer para você aqui o restore aqui, ó, restore em progresso.
Se você for lá na máquina e dar um refresh aqui, ó, daqui a pouco aparece aqui esse banco em modo de restoring. Vamos só checar no disco aqui se ele já baixou os arquivos para o disco dessa máquina. Disco F, data 14/5. Eu acho que ele já baixou já o arquivo. Tá? Aí daqui a pouco aparece aqui, ele muda esse status aqui desse banco para restoring, ou seja, está restaurando o backup. Olha que coisa tranquila de fazer, tá? Via Vault. Você não precisou voltar o seu backup para dentro de um file, dentro de uma pasta com vários files, como nós fizemos com os blobs. Ele já está da produção, já está substituindo um banco de dados lá no servidor de dev com o seu backup. Tá bom? Daqui a pouco aparece aqui esse restore aqui, vamos acompanhar, ver se vai aparecer. E aqui ele continua ainda em modo de progresso. Deixa eu dar um refresh aqui, ver se vai ter algum erro. Não, está fazendo. Deixa eu ver nosso tempo. Tá beleza. E aí é o seguinte, é vida normal, você pode voltar a trabalhar, tá? Fazer os seus outros trabalhos, você não precisa ficar esperando, porque a Azure ela trabalha de forma síncrona. Você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, enquanto ele está fazendo backup, restore, e assim por diante. Certo? E assim que o backup for liberado, você já pode voltar aos seus trabalhos. Deixa eu ver aqui em Custom Management, ver se mudou alguma coisa em termos de custo. Né? Aqui em Custom Analysis. Aqui em Billing, Invoice, aqui, ó, você já pode pagar se você quiser. E aqui em Payment Methods, vai estar seu cartão de crédito, por exemplo, da sua empresa. Certo? Então, olha aqui, ó, já aumentou um pouco o custo de hoje. Tá? Aumentou para 2 euros, quanto que eu já gastei. Eu ainda tenho um crédito ainda de 170 euros. Posso trabalhar mais aqui. Deixa eu ver se já apareceu aqui no servidor a opção de Restoring. Ainda não. Que às vezes também é tão rápido. Ó, tá aqui, ó. Pronto. Tá vendo? Então tá restaurando o backup. E assim que terminar, ele já vai liberar a base de dados para o uso efetivo. Perfeito? É isso. Então, com isso, nós terminamos a nossa aula. Tá? Essa parte de Vault, ó, o banco está indisponível porque ele está em processo de restauração. Seus usuários não conseguem acessar essa base de dados também. Tá? Mas vai demorar aqui alguns segundos, daqui a pouco ele libera para você voltar a trabalhar com esse banco de dados. Tá? Certo? Então, deixa eu ver como é que está ainda o processo. Mas é isso. Então, a gente fica por aqui. Voltamos na próxima aula. Um abraço, até daqui a pouco.